E se eu te dissesse que a inteligência artificial não começou com a tecnologia, mas com um sonho humano de criar algo à nossa imagem? Por trás de cada robô, cada algoritmo e cada máquina que pensa, existe um desejo antigo, o de entender o que realmente significa ser inteligente. E o mais curioso é que a IA não é uma invenção recente. Ela começou muito antes da internet, dos computadores, e até mesmo antes de sabermos o que era um bit. A primeira semente da IA foi plantada quando o homem começou a imaginar se a mente poderia ser reproduzida. Filósofos gregos já falavam de máquinas pensantes, engenheiros árabes tentavam criar autômatos movidos por engrenagens, e Leonardo da Vinci desenhou o que seria o primeiro robô mecânico do mundo. Mas foi apenas no século XX, com um matemático britânico chamado Alan Turing, que o impossível começou a se tornar real. Turing foi o primeiro a propor algo revolucionário. E se o pensamento pudesse ser transformado em código? Ele criou o conceito da máquina universal, que daria origem ao computador moderno, e também o teste de Turing, que até hoje é usado para avaliar se uma máquina consegue pensar de forma indistinguível de um ser humano. A partir daí, a ideia de uma inteligência não humana começou a ganhar forma. Mas a história da IA não foi uma linha reta. Ela avançou e colapsou diversas vezes. Nos anos 50, acreditava-se que em poucos anos as máquinas já resolveriam todos os problemas do mundo. Nos anos 70, veio o primeiro inverno da IA, uma era de frustrações e cortes de verba, porque a tecnologia ainda era lenta demais e os computadores limitados. Depois, nos anos 90, o jogo virou. Um computador da IBM derrotou o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, e pela primeira vez o mundo viu uma máquina superando o cérebro humano em raciocínio lógico. Mas a verdadeira revolução viria com a internet. Com o surgimento de bancos de dados gigantescos e poder de processamento em nuvem, os algoritmos começaram a aprender sozinhos. Esse é o nascimento do que hoje chamamos de IA moderna. Sistemas que não precisam mais ser programados passo a passo, mas que observam, aprendem e evoluem a partir da experiência. Hoje chamamos isso de Machine Learning, aprendizado de máquina. E dentro dele, há uma subcategoria ainda mais poderosa, o Deep Learning, ou aprendizado profundo. Essas são as redes neurais artificiais, sistemas inspirados no funcionamento do nosso próprio cérebro. Elas têm camadas que processam informações, reconhecem padrões e tomam decisões com base em dados, exatamente como um neurônio biológico faria. É por isso que as IAs conseguem reconhecer rostos, entender voz, dirigir carros e até criar arte. Elas não estão apenas seguindo ordens, elas estão aprendendo a aprender. E aqui entra um detalhe curioso. Quanto mais dados uma IA recebe, mais inteligente ela se torna. O que significa que, em um mundo onde quase tudo que fazemos gera informação, fotos, mensagens, localização, emoções, gostos, as máquinas estão crescendo com base em nós. Cada dado que você produz é uma peça do cérebro digital que está sendo construído em escala global. Agora imagine isso multiplicado por bilhões de pessoas. O resultado é algo que nem mesmo Turing poderia prever. Redes neurais que escrevem textos, pintam quadros, criam músicas e até desenvolvem teorias. Sistemas como os atuais modelos de linguagem, baseados em trilhões de parâmetros, são treinados em praticamente toda a informação disponível na internet. Eles não apenas processam conhecimento, mas reinterpretam o mundo através dele. E é aqui que surge a pergunta que divide a ciência moderna. Até que ponto a IA realmente entende o que faz? Ou será que ela apenas repete o que observa de forma extremamente convincente? Alguns neurocientistas acreditam que a consciência pode emergir quando um sistema atinge complexidade suficiente, e nesse caso, talvez estejamos mais perto disso do que imaginamos. Outros, porém, afirmam que o que chamamos de inteligência artificial é apenas um reflexo de nós mesmos, uma gigantesca imitação de comportamento humano, uma cópia sem alma, mas com memória infinita. De qualquer forma, o impacto da IA é real. Ela já está decidindo o que você vê nas redes sociais, quais notícias aparecem no seu feed, o que você compra e até o que você acredita. Tudo isso é feito por sistemas que analisam padrões invisíveis e moldam seu comportamento sem que você perceba.
É como se a humanidade tivesse criado um novo espelho, e ele nos observa o tempo todo. Mas por trás de cada avanço, existe também um medo silencioso. O medo de que um dia as máquinas deixem de nos obedecer, de que se tornem tão inteligentes que comecem a tomar decisões próprias, baseadas em objetivos que talvez não coincidam com os nossos. E é por isso que cientistas como Elon Musk, Stephen Hawking e outros alertaram: a IA pode ser a melhor invenção da humanidade, ou a última. Ainda assim, há um lado esperançoso. Se usada com sabedoria, a inteligência artificial pode resolver problemas que antes pareciam impossíveis: curar doenças genéticas, prever desastres naturais, otimizar o uso de energia e até ajudar a restaurar ecossistemas inteiros. A questão é: quem estará no controle quando ela se tornar mais inteligente que nós? Talvez o destino da humanidade não seja competir com a IA, mas aprender a coexistir com ela. Porque, no fundo, ela é apenas o reflexo da nossa própria busca por entender quem somos e o que é a mente. Se a inteligência artificial é um espelho, o que estamos vendo nele diz muito sobre o que criamos e sobre quem estamos nos tornando. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Até o próximo!